Nós já cansamos de falar aqui, né, da nossa relação com outras pessoas, que ninguém aparece na nossa vida por acaso. E isso é uma coisa muito comum, porque a gente às vezes se questiona muito, né? Por que que X, Y, Z, por que que fulano de tal fez isso comigo? Por que que aconteceu isso? Por que que Deus colocou essa pessoa na minha vida? Enfim, a gente vive se questionando por que que pessoas aparecem, né? Porque pessoas se vão. E muitas das vezes a gente se questiona o propósito disso tudo. E hoje, novamente, nós vamos falar também desse nosso relacionamento com outras pessoas, né? Então, para esse capítulo do Rumo Certo, a gente vai estar falando do capítulo 36, que é o capítulo As Outras Pessoas. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo de quinta-feira, para onde a gente faz a leitura aqui do livro Rumo Certo, que é o livro de Emmanuel, né, psicografado por Chico, e a gente vai bater esse papo hoje junto do capítulo 36. Seja muito bem-vinda, Gilmara Simone, sejam muito bem-vindas. E Ednilson, seja muito bem-vindo, meu amigo. E então vamos continuar para a gente não se estender demais aqui na nossa leitura, né? Enfim, mas é impressionante como as pessoas elas têm um papel na nossa vida, né? Cada pessoa ela tem um papel fundamental na nossa vida. Eu costumo dizer que aquela pessoa que mais você encrespa ou que mais gera algum tipo de desconforto quando está próximo de você. Shirley, seja muito bem-vinda. Paty, seja muito bem-vinda. Então eu costumo dizer que aquela pessoa que mais gera algum tipo de angústia, de sentimentos ruins na sua vida é a pessoa que é justamente essa pessoa que tinha que aparecer, né? Porque aquilo que a gente sente em relação a alguém está sempre muito mais relacionado a nós mesmos do que a qualquer outra coisa. Então isso são situações que nós precisamos curar e não a outra pessoa. Na verdade, a outra pessoa ela está na jornada dela. Talvez ela precise curar alguma coisa também, mas não cabe a você julgar isso, entende? Então, eu vivo falando isso porque realmente as pessoas que nos circulam, as pessoas que estão próximas de nós, são a chave para a nossa evolução moral. A partir do momento que a gente entende, né, como alguém, de certa forma, agride moralmente a gente, é ali que está a chavezinha para a gente evoluir no nosso progresso, tá? Porque a pessoa também tem a jornada dela. Mas vamos começar aqui a nossa leitura, tá? E aí ele fala assim, ó, diante de qualquer pessoa, seja quem for, tá? Inclina-te, Antonieta, seja muito bem-vinda. Inclina-te à bondade e começa por endereçar-lhe um pensamento de simpatia. Então, olha só, ele já começa aqui, ó, diante de qualquer pessoa, entre vírgulas, seja quem for, não importa quem seja, tá? Seja quem for. Inclina-te à bondade e começa por endereçar-lhe um pensamento de simpatia. E isso é interessante, né? Que quando, de fato, a gente está diante das pessoas, na verdade, a gente costuma não deixar de lado, né? Quando a gente, tratar a aproximação com o próximo de uma forma muito fria, né? Então isso eu acredito que seja comum, da maioria a gente não se preocupa com isso, a gente não fica presente para isso. Mas para e pensa comigo, né? Lendo esse pedaço aqui, né? Que ele fala diante de qualquer pessoa, seja quem for, inclina-te à bondade e começa por endereçar-lhe um pensamento de simpatia. E a gente não sabe o que as pessoas que se aproximam da gente estão passando. E uma vez que essas pessoas se aproximam da gente, a gente pode falar alguma coisa que ela entenda completamente diferente, ou ela falar alguma coisa, ela ter um comportamento que a gente entenda completamente diferente. E ali já começa aquela chamazinha, né? Começa aquela faísca, e daquela faísca pode vir aí um monte de coisa, né? Enfim, eu contei a história que eu passei recentemente, que eu estava num médico, onde saiu uma brigalhada muito grande dentro de um consultório médico. E é muito louco porque a gente está falando de um consultório médico onde as pessoas estão ali para se tratar, né? E dentro da briga, né, o agressor, na verdade, né, o agressor, porque o agressor se achava agredido, olha só, mas ele, evidentemente, ali era o agressor, e numa hora ele falou assim, mas quando eu cheguei, a fulana lá, a pessoa que estava recepcionando todo mundo,
ela me olhou com arrogância. Olha só que viagem. Ela me olhou com arrogância. Então, assim, primeiro, a pessoa um não conhece o outro. Olha só, um não conhece o outro. Como é que eu vou olhar para uma pessoa com arrogância e menosprezo se eu não tenho a menor noção de quem é essa pessoa? Mas isso foi a percepção dele. E aí começou todo o transtorno. E aí depois eu estava sentado lá, né? E aí depois eu escutei esse rapaz conversando com a esposa. E a esposa meio que chamando a atenção dele, falando que ele não podia descontar nos outros aquilo que ele estava passando. Olha só, falando que ele não podia descontar nos outros aquilo que ele estava passando. Então, claramente, ele estava passando por alguma situação negativa e ali já se criou um transtorno por um olhar supostamente de menosprezo, né? E ali já começou a ter um outro direcionamento que não é legal. E se a gente parte desse princípio, diante de qualquer pessoa, seja quem for, já com a intenção de inclinar-te à bondade, né, como ele diz aqui, endereçar-lhe um pensamento de simpatia, a gente já naturalmente começa a vibrar nessa frequência. E se por algum motivo essa pessoa ela falar algo de forma mais ríspida, você vai ter amor no coração ali para, de repente, não levar aquilo para um próximo nível e entender que essa pessoa está passando por situações que não nos cabe, não cabe julgar a nós, né? Enfim, não é do nosso respeito tratar por isso. Mas é interessante como a presença desse primeiro parágrafo, olha só, eu estou no primeiro parágrafo ainda. Então, quando a gente está presente somente para isso, a gente já evita, eu acredito aí que 90% dos problemas no mundo, né? Porque a gente vai evitar muitas complicações que são pertinentes ali a um olhar, a um ato que, enfim, muitas das vezes não tem relevância nenhuma. E aí ele continua, né? Se reiteias, né, se passar perto com alguém que admiras pela virtude que lhe exornam o caráter, pondera os riscos que essa criatura se vê exposta pela altura a que se guinou, e calculando os sacrifícios que ela terá feito para alcançar as responsabilidades que se situa, oferece-lhe apoio, para que não se lhe desafiem as cordas da alma, né? Então, assim, ele está falando aqui diante daquelas pessoas que você admira por virtudes, né? Então, essa é uma situação que o que acontece? Quando a gente está ou enxerga alguém dessa posição, olha como é fácil a gente cair na vaidade. É muito fácil a gente cair na vaidade. Então, se a gente olha alguém ali onde a gente já percebe um caráter ali que a gente admira, né, oferece-lhe apoio para essa pessoa para que não desafinem as cordas da alma. Né? Então, o que seria esse desafinar as cordas da alma? É justamente a gente cair nas tentações do ego. Porque a gente sabe, quando a gente está numa situação onde supostamente a gente já passou por transtorno que outras pessoas ainda estão passando, essas outras pessoas vão olhar a gente, de certa forma, com uma admiração, com respeito, né? Então isso vai acontecer. E vice-versa, a gente vai olhar para outras pessoas que já passaram por situações que nós desejaríamos, ou simplesmente pessoas que a gente admira por algum motivo. Essas pessoas, elas podem ter ali um viésinho leve ali do ego. O ego pode começar a exaltar ali e, de fato, ela pode cair na vaidade. Então, diante de mais nada, o que a gente já faz? A gente já oferece apoio. Mas não é apoio de chegar lá, poxa, qualquer coisa eu estou aqui. Não é isso. É você entrar em sintonia, entrar em vibrações positivas, emanando todo o amor possível que você possa dar a ela. Entende? E aí ele continua aqui, ó, diante de outra pessoa que consideres errada, com mais razão orarás por elas. Então, assim, com mais razão ainda, se você considera alguém errado, orás por ela, rogando-lhe o auxílio da vida maior em seu favor, a fim de que se lhe façam as forças, que se refaçam as forças. Né? Então, se a gente pega uma outra ponta, a gente falou daquela pessoa que a gente admira. Agora, a outra ponta é o quê? Diante daquelas pessoas que a gente considera errada. Olha só, ele traz aqui que a gente considera errada, não que elas estejam. Porque quando a gente considera alguém errado ou certo,
A gente está fazendo isso a partir do nosso próprio julgo. Lembra dos nossos óculos? A gente está fazendo isso, a gente está vendo as coisas mediante os nossos óculos. Então, quando eu considero alguém errado, já é um ponto de alerta. Por quê? É a minha percepção. E a minha percepção não necessariamente está certa. Tá? Mas, enfim, o fato é que ele fala aqui, com mais razão orarás por ela. Então, se você já tinha razão para oferecer apoio para aquela pessoa que você admira, para aquela que você considera errado, oferece mais apoio ainda. Entende? Oferece mais apoio ainda. Jennifer, seja muito bem-vinda. Jennifer, é isso. Seja muito bem-vinda, boa noite. Então, oferece ainda mais apoio para essa pessoa que, pelos seus óculos, pelo seu ponto de vista, você considera errada. Fará ainda mais. Meditarás nas muitas vezes em que essa criatura haverá sofrido o impacto das tentações que lhe assaltaram a estrada. E não acharás motivo para estranheza ou condenação se refletires nas lágrimas que terá ela vertido até que a tortura mental lhe impulsionasse o coração para o colapso das energias morais e que se encorajava dificilmente. Então, o que ele está dizendo aqui? Fará mais ainda. Então, além de você, diante de uma pessoa dessa, que segundo o seu julgo você considera errada, então, olha o contexto, tá? Diante de uma pessoa que perante o seu julgo você considera errada. Então, ó, o nosso julgo está dentro disso, tá? Farás mais ainda, né? Você vai orar mais ainda por essa pessoa e ainda assim você meditarás nas muitas vezes que essa criatura haverá sofrido impacto das tentações que lhe assaltaram a estrada. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não faz por querer. Vamos ser sinceros. Eu já fiz 300 zilhões de coisas erradas. Eu acredito que você também. Se a gente for somar tudo que a gente fez de errado nessa vida com as outras passadas, a gente vai passar o outro restante da vida chorando por isso. Entende? Porque a gente já errou muito. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Nós já erramos muito. Só que ninguém erra, ninguém acorda falando assim, poxa, eu vou errar. Ninguém acorda falando isso. Ah não, hoje eu vou errar. Hoje eu vou pisar na cabeça de alguém. Hoje eu vou maltratar alguém. A gente não acorda assim, entende? A gente não acorda com essa intenção. Mas, o que acontece? De acordo ali com o nosso nível moral, a gente sabe que tem tudo isso, né? De acordo com as nossas percepções do dia, com as coisas que vão acontecendo, a gente vai lá e pimba. A gente vai lá e dá uma carimbada e sobra sempre para alguém, a gente acaba que erra. Só que, quando a gente para e pensa nisso aqui que ele está falando, ó, meditarás muitas das vezes em que essa criatura haverá sofrido impacto das tentações que lhe assaltaram a estrada. Pensa em você nas vezes que você errou. Medita sobre isso e inverte para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa também passou por inúmeras situações ruins que fizeram com que ela tivesse aquele comportamento atualmente. Percebe? Então, quando a gente olha por esse ponto de vista e olha para nós mesmos, fala assim, cara, eu também já fiz muita coisa errada e hoje eu consigo enxergar que eu fiz aquelas coisas porque eu estava passando por X, Y, Z situações. Então, eu faço ali uma recapitulação dos fatos dentro da minha própria vida e com isso eu consigo ter compaixão, eu consigo entender, não estou justificando o fato delas ter fazendo ali uma suposta coisa errada. Mas aquilo ali me dá argumentos mínimos para eu poder compreender o que talvez ela possa estar passando. E isso vai me dar um ar de acolhimento para essa pessoa. Eu começo a ser mais amoroso, menos rancoroso com ela. Eu começo a entender que ela está passando pelo processo dela e eu vou orar para que essa pessoa ali, para que a espiritualidade, amiga, para que Deus dê sabedoria para que ela continue na jornada dela. Beleza? Bom, e aí ele continua aqui, ó. Todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz à observação. E aí, olha só esse trechinho aqui, esse parágrafo que ele fala. Todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz à observação. Então,
se a vida, e foi exatamente isso que a gente começou falando no início desse bate-papo, se alguém está na sua vida, é porque a vida te colocou aquela pessoa na sua frente para que a gente tenha a observação. A observação de quê? Para julgar? Não. Para olhar para nós próprios. Para olhar para nós próprios. Porque se eu olho alguém que eu admiro, eu posso orar por essa pessoa e oferecer apoio para essa pessoa, porém, em contrapartida, eu posso também olhar para mim e entender quais são os pontos que eu preciso melhorar para eu admirar a mim mesmo como eu admiro essa outra pessoa. Olha só que louco. Olha só que louco. Por outro lado, se eu olho alguém que teoricamente cometeu um erro ou que é errada perante o meu julgo, se eu olho alguém assim, eu também posso começar a entender o porquê que essas coisas que eu julgo como errado estão mexendo no meu emocional. Por que que isso está mexendo comigo? Então, todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas estão ali por algum motivo. E esse motivo vai ser sempre você. Olha isso. Esse motivo vai ser sempre você. É o eu comigo mesmo. É o eu comigo mesmo. O eu comigo mesmo, eu tenho que estar muito presente e consciente para os meus pensamentos, comportamentos e ações para a gente conseguir botar ele no eixo. Porque no final das contas, é isso que vai fazer a diferença. Entende? É isso que vai fazer a diferença. Quando a gente fala da caridade propriamente dita, o que a gente está falando? Que eu estou ajudando o outro porque o outro é pobre, coitado? Não. Eu estou ajudando o outro e eu começo a enxergar aquela vida que aquela pessoa está levando, as dificuldades pelas quais ela está passando, e começo a ver que eu sou abençoado nessa história. E eu começo a dar valor à minha própria vida. Entende? Então, ele fala aqui, todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz a observação. Vigiai e orai. A gente precisa estar sempre observando, porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo nós conseguimos tirar aprendizados para o nosso desenvolvimento moral. Entende? E aí ele continua. Recebamos-las todas nas condições de criaturas irmãs, portadoras de recursos e fraquezas, esperanças e sonhos, tarefas e lutas, problemas e dores semelhantes aos nossos. Porque todos somos iguais perante a Deus. Todos passamos pelas mesmas situações. Um já passou, outros ainda vão passar. Mas isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso progresso. Porque como é que pode a gente evoluir para um nível acima? Como é que pode a gente tirar aprendizados de uma determinada situação e começar a amar ao próximo como a mim mesmo, se eu não conseguir ter as percepções que o outro tem? Só que eu só vou conseguir passar e ter essas percepções que o outro tem se eu passar por aquela situação. Então, seja nessa vida, ou em outras passadas, ou possivelmente em vidas futuras, todos nós vamos passar por essas situações. Percebe? Faz sentido? Porque são essas situações que vão provar pra gente, ou a gente vai precisar provar, ou a gente vai espiar em alguns momentos, entende? Para lá na frente, quem sabe um dia, a gente começar a entrar aqui, né, a vir para essa terra por missão. Porque por enquanto, velho, é só provas e expiações. Então a gente vai passar por isso, tá? Então todos nós temos aqui recursos e fraquezas, esperanças e sonhos, tarefas e lutas, problemas e dores semelhantes aos nossos. Todos nós vamos ter isso. E aí ele continua. Consideremos sobremaneira que ninguém aproxima de alguém pedindo reprovação ou azedume. E aí, isso aqui traz um ponto bastante interessante. Qual é o nosso costume? É muito interessante isso. Inclusive, na administração, existe até estruturas para você dar feedback para uma outra pessoa, né? Dar um retorno ali, pontuar alguns erros da outra pessoa, de forma a não
menosprezar e agredir aquelas pessoas, né? Mas enfim, eu não vou entrar nisso. Mas o fato é que, por natureza, todo mundo que chega com alguma coisa pra gente, a nossa tendência natural é criticar. Olha só, é criticar o outro. A gente precisa trabalhar mais o acolhimento, entende? Mas a nossa primeira, o passo ali, o nosso primeiro impulso é criticar. É criticar. E aí ele fala aqui, ó, consideremos sobremaneira que ninguém se aproxima de alguém pedindo reprovação e azedume. E é exatamente isso que na maioria das vezes a gente faz. Nossos filhos vêm pedir alguma informação, alguma coisa, a gente já vai querendo levar ali uma farpa, alguma coisa. Nossos pais, a mesma coisa. Nosso irmão, a mesma coisa. As pessoas da rua, a mesma coisa. Entende? Então a gente tem que começar a ficar presente para inverter. É fácil, mas lembra? Só precisa valer a pena. E vale a pena quando a gente começa a ficar presente para os nossos comportamentos e aceitar que o próximo é do jeito que é e está tudo certo e que nós estamos na mesma jornada evolutiva. Percebe? Bom, e aí tá aqui, ó, continua. Todos carecemos de compreensão e bondade. Todos. Não é eu, nem você, nem teu vizinho, nem teu papagaio, nem teu cachorro. Não, todos carecemos de compreensão e bondade. Porque é só assim que a gente começa a ter a nossa própria evolução. E ajudar os outros a evoluir também. Porque para e pensa. Vamos supor que alguém fez alguma coisa errada. E essa pessoa ela vem se abrir contigo. Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Tá? E aí essa pessoa vem abrir contigo. Por natureza, o que ela vai esperar? Uma patada, né? Um sermão da montanha, alguma coisa do tipo. Teve até um episódio, antigo isso, me bateu a mente agora, mas uma pessoa, ela estava passando por uma situação bem complicada com a filha, e ela me ligou. Cara, tem muito tempo isso. E ela me ligou para explicar a situação. E aí, para pedir, na verdade, um direcionamento, ou uma palavra, alguma coisa do tipo. E antes de eu começar a falar, ela falou assim, Fábio, eu não quero sermão. Eu não quero sermão. Né? Por quê? Porque as pessoas já esperam isso. As pessoas já esperam isso. Sermão. Entende? E quando a gente vai ao contrário, né? Quando a gente faz ao contrário, não, a gente recebe aquela pessoa ali com bondade, com olhar de caridade realmente, na intenção ali, na intencionalidade de ajudar de fato, as coisas mudam. A inversão muda, porque a pessoa percebe que você está ali, nem que seja para escutar, velho. Às vezes a gente não precisa de falar nada, a gente só escuta, entende? Mas a pessoa percebe essa bondade. E aí com isso, olha o outro lado, ela vai começar a falar assim, cara, o mundo não é tão ruim quanto eu imagino. Existem pessoas que fazem o bem. E ali ela pode ter a percepção de mudar a chave na vida dela. Talvez a chave que vinha ali deteriorando a vida de alguma forma. Entende? Então, quando a gente tem essa presença para a gente de fato acolher, ao invés de repelir, ao invés de criticar ou levar azedume, né, como diz aqui na vida das pessoas, a gente pode, com esse comportamento, virar a chave na vida dessas pessoas e ajudar de certa forma. Tá? E aí ele continua, quando estamos em paz, o conselho que nos induz ao aperfeiçoamento moral lembra a lâmpada acesa impelindo-nos para frente. Né? Então a lâmpada acesa impelindo-nos para frente porque a gente consegue enxergar o próximo passo, a gente consegue enxergar um caminho. Então assim, quando estamos em paz, o conselho que nos induz ao aperfeiçoamento moral lembra a lâmpada acesa impelindo-lhe para frente. Entretanto, quando desajustados pelas consequências dos nossos próprios erros, já carregamos em nós próprios fardos de angústia suficiente para o suplício do coração. Então, olha só. Entretanto, quando desajustados pelas consequências dos nossos próprios erros, já carregamos em nossos próprios fardos de angústia suficiente para o suplício do coração. Então reflete sobre isso, tá? E aí para concluir, ele fala aqui, ó, doemos a quantos
se abeirarem de nós o melhor que pudermos, doemos o quanto se a quantos se abeirarem de nós o melhor que pudermos. A quantos forem, não importa. Mas sempre faça aquilo que você melhor pode fazer com as condições que você tem hoje. A gente falou isso acho que umas 2 ou 3 lives atrás. Enfim, e aí ele continua. O entendimento, o atendimento e a fraternidade, a boa palavra e o serviço no habitante. Ou seja, é o que a gente tem a oferecer para essas pessoas. Convençamo-nos todos de que todos os males, os nossos e os dos outros, ficarão um dia para trás, em definitivo. Em definitivo. Então, olha só, para e pensa. A gente vê muito presente, né? A gente fica muito preso às vezes no agora, né? E às vezes a gente fica preso no agora, pensando em coisas que aconteceram no passado ou remoendo coisas que talvez um dia vá acontecer no futuro e que vá prejudicar a gente, né? Enfim, então a gente tende, ou a gente fica no excesso de presente, ali no excesso extremamente atarefado, extremamente ali cheio de coisas a fazer e acaba entrando no estresse do dia a dia. Mas ele fala aqui, ó, convençamo-nos todos de que os males, os nossos e os dos outros, ficarão um dia para trás em definitivo. Porque à medida que nós vamos evoluindo no nosso progresso moral, à medida que nós vamos evoluindo na nossa lei do progresso, ou seja, em direção da justiça, em direção do amor e em direção da caridade, à medida que essa evolução ela vai acontecendo, vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais passar por provações e nem por e nem por expiações, porque a gente simplesmente vai ter aprendido de fato, e ali a gente vai estar puro moralmente falando. Nós vamos ser outra classe espiritual, entende? E ali aquilo vai ficar para trás em definitivo e a gente vai começar a fazer as coisas mais por missão, ou seja, para ajudar outras pessoas ou para puxar outras pessoas para onde nós já vamos estar um dia, entende? Então a gente precisa nos convencer disso, que esses males, tudo isso de ruim que está acontecendo, um dia vai ficar para trás, né? Toda sombra chega e passa. A feição de nuvens perante o sol permanecerá no universo acima de tudo e para sempre o sol da providência divina. E na luz da providência divina, todos os mundos e todos os seres se encadeiam na corrente do amor eterno em permanente e vitoriosa sublimação. E aí vai só concluindo isso que a gente falou. Então a gente precisa internalizar isso. A gente precisa internalizar e entender que a gente não está aqui por acaso, que as coisas ruins não acontecem por acaso, que as coisas boas também não acontecem por acaso, que pessoas que tiram você do sério não se aproximam por acaso, assim como pessoas que você admira também não se aproximam por acaso. Tudo tem um propósito. E no final das contas, qual é esse propósito? É a nossa evolução moral. É a nossa evolução moral. Porque a nossa evolução moral vai estar ligada diretamente à nossa evolução espiritual. Porque no final das contas, é a única coisa que importa. É a única coisa que importa. Porque mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai ficar para trás. Entende? Definitivamente. A gente vai estar habitando outros mundos, os mundos felizes da vida. A gente vai ser outra classe espiritual. A gente vai estar fazendo outros tipos de trabalho. Mas para isso a gente precisa evoluir moralmente, tá? E espero verdadeiramente que esse papo tenha feito sentido para você, que você realmente comece a enxergar outras pessoas como uma chave, tá? Para a sua evolução pessoal, para a sua evolução moral, tá? Enxergue como uma chave de mudança, mas não como um trampolim, tá? Porque à medida que a gente também entende que as pessoas são trampolim para a gente crescer, isso joga a gente para baixo, beleza? Não é esse tipo de entendimento que eu estou falando, mas é entender que todo mundo não está ali por acaso, que as pessoas têm um propósito. E no final das contas a gente tem que olhar para dentro de nós para a gente entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Tá? Então eu espero verdadeiramente que Deus possa iluminar o seu caminho, que a espiritualidade amiga esteja sempre com você, para que você consiga ter essa percepção, essa visão, tá no momento presente ali, para conseguir ter a intenção correta e olhar as pessoas como
ferramentas para o seu crescimento moral e para o crescimento moral dessas outras pessoas também. Porque somente juntos a gente vai conseguir caminhar em frente. Sozinho a gente não consegue, porque sozinho a gente vai estar em meio ao nosso ego, tá bom? Então te desejo uma ótima noite, um excelente fim de semana e até nossa quinta-feira que vem com mais esse bate-papo, com mais esse capítulo do Rumo Certo, tá bom? Beijo no coração e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.